Olha, tem muita gente confusa que não entende por que tem uma CPI das fake news e tem um inquérito das fake news. Por que não é uma investigação só? Por que tem duas investigações? São duas investigações completamente diferentes e que acabaram chegando no mesmo lugar. Isso pode derrubar Jair Bolsonaro e Jair Bolsonaro deu um grande tiro na água, esse tiro acabou saindo pela culatra. Eu sei que está confuso, mas eu vou te explicar com calma. Vem comigo. Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Que bom que vocês voltaram. Se é a sua primeira vez, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Meu nome é Roberto Cardoso, nós estamos todos os dias aqui gravando vídeo para você. Pode voltar que sempre tem material novo, sexta, sábado, domingo. Eu peço até desculpa para vocês porque hoje é domingo, a gente grava vídeo do mesmo jeito, só que o pessoal aqui do lado tá meio animado, acho que é porque é domingo, eles estão fazendo barulho. Então é só para vocês, não vai atrapalhar nada não, mas só para vocês saberem, os vizinhos aqui tem até cachorro latindo, mas tudo bem. Às 19 horas, todas as noites tem live. Você pode vir para participar, que você é bem-vindo. E eu te peço para você se inscrever no canal. Tá? Você dá um cliquezinho, é rápido, ajuda demais o nosso trabalho. É só clique, você se inscreve no canal que você ajuda demais. Eu posso contar com você? Você vai se inscrever no canal, você dá essa força? Se você ainda quiser contribuir, você pode se tornar membro por R$ 7,99, mas aí já é seu critério. Tá bom? Então olha só. As pessoas às vezes estão confusas, porque uma hora fala de CPI das fake news, outra hora fala de inquérito das fake news. São duas investigações completamente diferentes e o Jair Bolsonaro está muito enrolado. Se você entender o que está por trás disso tudo, você vai entender que esse governo não consegue ir muito longe. Ó, falei que tem cachorro latino? Mas vamos lá. A CPI das fake news foi uma CPI criada pelo Rodrigo Maia. O que o Rodrigo Maia pensou? Já tinha denúncia de fake news na campanha de Jair Bolsonaro e a gente soube por denúncias na época, em 2018 ainda, que tinha empresário que estava pondo dinheiro para o disparo dessas fake news. Isso é contra a lei, tá? Se você descobrir que foi cometido um crime durante a campanha, toda a chapa é cassada. Então você derruba a chapa, eles perdem o mandato, tanto Jair Bolsonaro quanto o Mourão. Então, o que o Rodrigo Maia pensou? Tem o primeiro ano, o segundo ano de mandato, né? Se você passa da metade e derruba a chapa, você vai fazer eleições indiretas para completar os 4 anos de mandato. Antes da metade, são eleições diretas, todo mundo vota. Mas depois que passa da metade, são eleições indiretas. E aí, as duas últimas eleições que teve para presidente da Câmara, o Rodrigo Maia ganhou. Então, o que ele pode pensar assim, ó? Se depender dos votos da Câmara, eu provavelmente vou ser eleito, porque as últimas eleições que teve dentro da Câmara, eu ganhei. Então eu posso ser o presidente da República se eu descobrir fake news na campanha e derrubar a chapa a partir de 1º de janeiro de 2021. E aí a CPI começou a investigar. Essa é uma parte da situação que está acontecendo. A CPI acabaria em abril agora de 2020, foi prorrogada até outubro de 2020, aí nós vamos estar no meio das eleições, provavelmente o resultado dela virá realmente em 2021. Se a chapa cair, vai ter eleição indireta, o Rodrigo Maia tem chance de ser presidente por 2 anos, se ele fizer um governo razoável, pode até que ele se reeleja e aí fique 6 anos como presidente. Você entendeu qual que é a lógica dele? Só que o que nós estamos ouvindo falar agora não é da CPI das fake news, é do inquérito das fake news, que é um inquérito que está acontecendo dentro do STF. E por que tem duas investigações diferentes? O inquérito das fake news não estava procurando nada relativo à campanha para derrubar a chapa, não era isso. É porque os membros do Supremo estavam sofrendo ataques. E aí eu tenho que voltar um pouco no tempo para você entender. Durante a Operação Lava Jato, quando veio a Vaza Jato à tona, você lembra do Intercept divulgando para a gente os bastidores da operação? Começou a ficar muito claro que tipo de gente estava comandando aquele tipo de investigação da Lava Jato. Existia uma indústria de delação premiada, ele dava prisão preventiva. O Sérgio Moro decretava a prisão preventiva de alguém, o cara ficava preso, passava 1 mês, passava 6 meses, passava 1 ano, não tinha perspectiva de soltar, porque o julgamento ainda ia demorar, e ele falava, olha, você quer sair? Eu vou te condenar a 20 anos e a 50 milhões de reais. Você quer sair? Vamos fazer assim. Eu vou te baixar sua pena para 2 anos e vou condenar você a pagar uma multa de 5 milhões de reais.
Aí você contrata esses advogados aqui, que são de um escritório que a minha esposa tem sociedade, por 5 milhões. 5 milhões você paga de multa, eu baixo sua pena e você ainda economiza 40. Você topa? O cara topava. Então começou a ter uma indústria de delação premiada, eles investigavam as pessoas por conta própria, para prender as pessoas, para forçar a delação, para entrar dinheiro. Essa é a denúncia do Tacla Duran. O Tacla Duran passou por esse processo. Ele foi preso, pediram para ele para pagar para fazer uma delação premiada, ele ia contratar os advogados do escritório da esposa do Sérgio Moro, ia pagar uma multa menor, ele fugiu para a Espanha. Ele fugiu para a Espanha e denunciou tudo. A justiça brasileira nunca quis ouvir, obviamente, não é? Porque não ia ser o Sérgio Moro que ia ouvir a denúncia do Tacla Duran. Só que nesse balaio de gato todo da Vaza Jato, descobriu-se que a Petrobras tinha pago uma multa de 2,5 bilhões de reais. Essa multa foi para um fundo que ia ser administrado por quem? Pelo Deltan Dallagnol. O Deltan Dallagnol ia ter nas mãos 2,5 bilhões de reais para administrar. Porque funciona assim, a Petrobras tinha cometido atos de corrupção. Isso, com a empresa que tem ação na Bolsa dos Estados Unidos, o mercado financeiro americano não aceita e multou a Petrobras. Aí eles fizeram um acordo assim, não precisa mandar o dinheiro para cá. O dinheiro pode ficar no Brasil, desde que não volte para a Petrobras. Então ficaram 2,5 bilhões de reais que não tinha para onde ir. Foi feito um fundo, até aí tudo bem, só que o Dallagnol queria administrar esse fundo. Administrar quer dizer, ele poderia usar 2,5 bilhões de reais para o que ele quisesse. E sabe para que ele queria? Ele queria praticamente eleger um senador por estado do Brasil. Não tem um Ministério Público em cada estado? Em cada estado ele ia escolher um, e com esse dinheiro ele ia bancar a campanha desses senadores, e ele ia ter 1/3 do Senado, iam ser procuradores, sob o comando dele, da Lava Jato. Você imagina o peso disso? E ele até falava, coitado do Álvaro Dias, quer ser senador pelo Paraná, ali a vaga já é minha. Ele falava com isso. E o Gilmar Mendes foi até para o plenário do STF falar, são bandidos, são cretinos, estão querendo roubar dinheiro da Petrobras. Eles queriam formar praticamente um partido com dinheiro que era da Petrobras. E o Gilmar Mendes foi contra. O Dallagnol não aceitou. O Dallagnol começou a investigar todo mundo da família do Gilmar Mendes, mas todo mundo é assim, investigou Gilmar Mendes, tudo sem autorização, sem nada. A esposa do Gilmar Mendes, mais 17 parentes, e até a mãe do Gilmar Mendes estava sendo investigada, a mãe do Gilmar Mendes que morreu em 2007. Estavam investigando a mãe do Gilmar Mendes para achar alguma coisa contra ele. Chegaram a redigir um pedido de impeachment do Gilmar Mendes. 150 páginas, foi protocolado no Senado. Como que a gente sabe dessa investigação contra o Gilmar Mendes? Porque sem querer, eles mandaram uma mensagem para uma pessoa que não tinha nada a ver e essa pessoa vazou. Escapou essa informação. O Gilmar Mendes ficou louco com o que estava fazendo com ele e foi lá no STF e falou, olha, não dá para deixar isso acontecer, nós vamos ter que investigar isso. Estão me investigando, é proibido, tá? É proibido. Para você investigar alguém do Supremo, você precisa de autorização do Supremo. Você fala, olha, eu tenho denúncias contra a pessoa, posso investigar? Se puder, você pode investigar. Não pode por conta própria o Dallagnol sair investigando para achar alguma coisa, para depois pedir um impeachment do Gilmar Mendes. Isso é completamente ilegal. Então começou-se a partir daí esse inquérito das fake news, porque o Deltan Dallagnol começou a divulgar que o Gilmar Mendes tinha conta no exterior. Gente, eles estavam cogitando contratar investigadores na Suíça para descobrir alguma coisa contra o Gilmar Mendes. E começaram a divulgar. Olha, ele tem conta no exterior, ele faz palestra, a esposa dele é laranja do não sei do que. Começaram a divulgar. Então esse inquérito foi feito para investigar essa ação dos procuradores. Era uma coisa bem específica. E aí ficou sob sigilo. Por que tem gente que diz que essa investigação é ilegal? A própria Raquel Dodge, que era procuradora, que era chefe do Ministério Público antes do Aras, disse que era ilegal. Porque o STF se dizia vítima. O Gilmar Mendes não estava sendo atacado, então o STF era vítima. O STF ia investigar e o STF depois ia julgar. Como você, ao mesmo tempo, pode ser vítima, quem investiga e quem julga, né? No entanto, como eu posso pedir para a investigação ser feita se quem vai investigar para mim seria o Ministério Público e é o próprio Ministério Público que está me investigando?
né? Então eu não posso ser acusado pelo Ministério Público e falar, Ministério Público, investiga se o Ministério Público está me atacando. Então eles fizeram a investigação por conta própria, usando a Polícia Federal para investigar. E começaram a ir atrás e começaram a descobrir que realmente o Deltan Dallagnol estava metido nisso tudo, estava patrocinando essa campanha de difamação contra o Gilmar Mendes, tinha esse pedido de impeachment contra o Gilmar Mendes, e aí é que as coisas se cruzam. Os bolsonaristas mais radicais sempre foram a favor de fechar o Congresso e fechar o STF. Tem até falas antigas do Jair Bolsonaro que fala que se ele fosse eleito, no dia seguinte ele mandava fechar o Congresso e o STF, que pela via democrática não se ia mudar nada nesse país, que tinha que ter uma guerra civil, que ia matar pelo menos 30 mil. Vocês lembram disso? Essa fala é dos anos 80. Os bolsonaristas radicais sempre foram contra o STF e o Congresso. Então eles também começaram a fazer campanhas de fake news contra o Congresso e contra o STF. Isso estava sendo investigado pela CPI das fake news. Mas como o gabinete do ódio, a máquina do Jair Bolsonaro de propagação de fake news também começou a atacar o STF, as duas investigações se cruzaram. E aí que o bicho pegou. O próprio governo não estava nem aí com o inquérito das fake news, ele estava preocupado com a CPI, porque a CPI poderia derrubar o governo dele. Então ele falou que não tem legalidade nenhuma. A Raquel Dodge, que era contra, dizia que era ilegal, quem tinha que investigar era o Ministério Público. Quando entrou o Aras, se alinhou com o governo, disse que não tem problema, ele, Ministério Público, o Procurador-Geral, que é o chefe do Ministério Público, o Aras, disse que a investigação era legal, todo mundo estava achando legal, só que aí as investigações se cruzaram, porque o gabinete do ódio, comandado pelo Carluxo, que tinha que ver lá com a CPI das fake news, também começou a gerar fake news contra o Supremo, e aí virou alvo da investigação do inquérito das fake news. Agora Bolsonaro é contra, agora Aras é contra. Mas eles já foram a favor porque isso não tinha nada a ver com eles. E o problema maior, além desse tiro ter saído pela culatra, que não era contra eles, mas agora é, eles descobriram uma coisa muito pior nessa situação. O inquérito das fake news corre sob sigilo de justiça. Então os próprios advogados deles não têm acesso à investigação. Eles não sabem quais são os próximos passos. Lembra que o Bolsonaro queria interferir para ter informações? O inquérito corre sob sigilo. Eles não têm a menor ideia do que está sendo investigado, quem está sendo investigado, quando as ações vão acontecer, porque é dentro do STF, é um grupo pequeno da Polícia Federal que está à disposição do STF, eles não têm acesso a rigorosamente nada. E aí vem o desespero. Porque agora o Carluxo está às portas de ser preso e eles não têm o que fazer. Eles não sabem quais são as ações da Polícia Federal. Quarta-feira da semana passada, fizeram busca e apreensão contra 29 pessoas, não incluíram o Carluxo. Quando vão incluir? Eles não sabem. Eles sabem que provavelmente estão ouvindo todo mundo e vão deixar o Carluxo por último. Porque quando ele vier depor, quando fizer busca e apreensão, eles já têm todas as informações. Não vai adiantar mentir, não vai falar nada diferente, porque aí eles já têm informação de todo mundo. E você pegar o celular dele, provavelmente ele formata o celular todo dia, o Carluxo não está deixando isso daí acumulado, entendeu? Não vai acrescentar muita coisa. Nos outros vai. E chegaram em quem está financiando os protestos, a manifestação contra o STF, e estão achando o gabinete do ódio também por trás disso tudo. A investigação não era contra o gabinete do ódio, era contra o Deltan Dallagnol e pessoas do Ministério Público. Mas como eles entraram nessa de atacar o STF, essas investigações se cruzaram e agora eles estão desesperados. O Augusto Aras chegou a pedir para o Fachin. O Fachin é o relator do inquérito das fake news. O inquérito é presidido pelo Alexandre de Moraes, mas o relator é o Fachin. Ele chegou lá para o Fachin e falou, olha, eu queria que você suspendesse essa CPI porque ela é ilegal. O Fachin falou assim, vou submeter ao plenário, todo mundo vai votar. Veja, ele como relator, ele poderia dar uma liminar e falar, tá parado. Mas ele não fez isso. Ele falou, vou passar para o plenário, porque ele sabe. As pessoas que estão sofrendo os ataques, que é a maioria do STF, não vai ser a favor de parar as investigações. Então ele não falou, eu vou parar. E aí ele vai trazer a ira de todo mundo do STF contra ele. Ele falou, não, eu vou colocar no plenário. E a gente já sabe que dos 11, pelo menos uns 9 ou 10 vão ser a favor de continuar. Ninguém vai ser contra parar. Então o tiro do Jair Bolsonaro saiu completamente pela culatra. Porque enquanto ele tinha só o problema da CPI das fake news,
Lá é diferente, porque é comandado pelos senadores e pelos deputados. Aí tem um monte de gente de direita, o Senado é 80% de direita, eles podem trocar líder, indicar novas pessoas. Ele tem como manobrar ali porque são políticos, são deputados e são senadores, mas dentro do STF não tem o que fazer. Então, se ele estava preocupado com uma investigação da CPI que pode derrubar a chapa dele, agora a preocupação é outra, não é perder a chapa. Agora os filhos podem ser presos, todos estão envolvidos nas investigações do gabinete do ódio, eles têm mais crimes relacionados a isso e não tem muito o que fazer. Eles sequer sabem quais são os próximos passos da investigação, porque corre sob sigilo dentro do STF. Então eles entraram numa investigação que nem era contra eles, era contra o Deltan Dallagnol, contra pessoas do Ministério Público, mas essa ânsia, esse desespero, esse ódio de atacar todo mundo fez eles entrarem numa investigação que agora eles não têm a menor possibilidade de interferir. O tiro saiu completamente pela culatra. Pode ter a CPI das fake news que vai caçar a chapa e você pode ter o inquérito das fake news que está investigando as pessoas que apoiaram essas manifestações contra o STF, que são as mesmas que financiaram a campanha de Jair Bolsonaro. Ela já quebrou o sigilo dessas pessoas, passa para a CPI, passa para o TSE e aí você ainda derruba a chapa e a casa está caindo. O desespero é muito grande agora, porque agora está tudo sob sigilo no STF e eles não têm o que fazer. Você percebe qual é a situação? Eu comento isso com vocês porque muita gente ainda vem falar: por que o STF não faz nada? As coisas passam, o tempo passa e não acontece nada com esse Jair Bolsonaro. Gente, não é possível que você não está vendo o que está acontecendo. Jair Bolsonaro está desesperado porque ele sabe que ele pode perder o mandato e pode toda a família ir para a cadeia, até Michele Bolsonaro. Até ela. Todo mundo nessas investigações, a hora que começar a casa cair, pode todo mundo para a cadeia. A situação é muito séria, eles estão preocupados e eu acho é pouco. Tá certo? Então era isso. Eu vou deixar agora no final do vídeo o nome das pessoas que ajudam o canal lá no Apoia-se, tá? Porque é uma forma de agradecimento a eles. Se você também quiser ajudar, o link está na descrição do vídeo. Fechado? Um grande abraço para vocês e eu já fui. Valeu!